Olá pessoal, boa noite. E agora são 7 horas da noite do dia 24 de janeiro de 2013 e a gente vai começar a quinta aula do módulo do Sistema Proprietário Windows. Boa noite, Tatiana. Tatiana não está aqui hoje, a aula é gravada. Hoje não é 24 de janeiro, hoje é 17 de janeiro. Estou gravando essa aula um pouquinho antes, porque hoje a Teleporte está com uma transmissão ao vivo e o estúdio não estava disponibilizado nesse momento para a gente. Então eu gravei essa aula um pouco antes, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, podem procurar no chat. O chat vai ser no horário normal, na terça-feira após essa aula do dia 24 de janeiro, se eu não me engano é dia 29, e o fórum a todo momento, como a gente tem fazendo, ok? Quinta aula. As competências que a gente vai desenvolver na aula de hoje, a gente vai aprender a utilizar a ferramenta do Windows 2008 para backup e também vai usar o WSUS, que é o Windows Service Update System ou System. Daqui a pouco a gente vê que está ali atrás escrito bem direitinho. O que é que a gente aprendeu na aula passada? A gente aprendeu a fazer o gerenciamento do servidor DHCP. Aprendemos a utilizar o servidor de arquivos e fazer algumas brincadeiras com ele, de compartilhar, ver o sistema de cotas, fazer uma proibição de arquivo, de tipos de arquivo para cópia num diretório. Depois nós vimos também a questão do servidor de impressão para deixar ele disponível já no Active Directory. Até a aula passada a gente estava conseguindo fazer tudo no Windows 2003 Server. Só que nessa aula de agora a gente vai precisar do Windows 2008 e eu disponibilizei aqui uma versão de 32 bits, está aí o link do torrent dela, vocês fazem o download e instalam, vai rodar. Eu sei que algumas pessoas têm uma máquina que é um dual core, não é uma máquina tão potente, mas essa versão aí eu já testei, fica mais lenta que a do 2003, mas aí a gente vai conseguir um ganho de serviços que a gente não tem em cima do Server 2003, ok? Então, qual é o primeiro serviço que a gente vai aprender na aula de hoje? O Windows Server Backup. E o que é que viria a ser ele, né? É um recurso do Windows Server 2008 e consiste nesse Microsoft Management Console. É uma ferramenta que fornece uma solução completa para backup do dia a dia e as necessidades de recuperação. Você pode usar o Windows Server Backup para fazer backup completo do servidor, todos os volumes, ou volumes selecionados, ou o estado do sistema. Você pode também recuperar os volumes, algumas pastas, arquivos, alguns aplicativos, não todos, e também o estado que o sistema se encontrava até o último backup. Em caso de desastres, como falhas no disco rígido, você pode executar uma recuperação do sistema que irá restaurar um sistema completo para um novo disco rígido, usando um backup completo do servidor e do ambiente de recuperação do Windows. Então, vamos voltar aqui. Antes agora, nessa pré-aula, eu comecei a instalar o Windows 2008 Server. Eu já instalei alguns serviços. Billy estava apressado ali para a gente dar tempo de gravar essas duas aulas. Tá faltando instalar algumas coisas que eu já queria deixar ele instalado. E no decorrer da aula a gente vai instalando. O serviço de backup, ele é até rápido, mas quando eu for para o WSUS ele vai demorar um pouquinho. Aí, nesse meio tempo, a gente vai vendo a atividade final enquanto ele vai instalando, certo? Então, eu vou dar outra coisa, um detalhe importante. Nessa ferramenta do Windows Server, na hora que a gente vai fazer o backup, é preciso que a gente faça o backup para uma outra partição, ou para um DVD, ou para um pendrive, um HD externo, quase que não sai a palavra, algum desses, certo? Então, a gente vai aprender também a fazer na máquina virtual da gente, como adicionar mais uma partição numa máquina virtual que já está criada. Então, antes da gente fazer isso, de habilitar o Windows Server, eu desliguei a máquina propositalmente aqui para mostrar para vocês no Oracle como a gente faz para adicionar mais uma partição. Então, a gente tem todas essas máquinas aqui instaladas, né, como vocês já viram nas outras aulas. Eu adicionei somente o Windows 2008 Server, aquela versão que eu tinha mostrado para vocês. Você dá um clique na máquina e em seguida você aperta o botão de configurações lá em cima. Aí do seu lado esquerdo você vai escolher essa opção armazenamento. Estão vendo aí? Dá um cliquezinho nela.
Aí vocês vão ter dois controladores aqui. Um está representando o teu disco rígido e o outro está representando o teu CD-ROM, está simulando ele. Então você vai lá naquele seu disco rígido. Professor, como é que eu vou diferenciar quem é disco rígido e quem é CD? Deixa eu dar um clique fora que vocês vão conseguir ver bem direitinho. Tá vendo que o CD ali tem somente um discozinho olhando para você, e na opção de baixo, o controlador SATA, tem vários discos um em cima do outro? Então, esse que tem vários discos aí um em cima do outro é o que está representando o teu HD. Aí tu vai dar um clique aí e em seguida vai aparecer a opção de mais aqui, ó. Estão vendo? Aí eu vou adicionar mais um controlador aqui para a gente poder criar essa nova partição dentro do Windows Server, certo? Se a máquina estiver ligada, essa opção não aparece. Você tem que deixar a máquina desligada para poder funcionar. A melhor parte é que no meu notebook ele aparece aqui, ó, habilitado, e aqui não está aparecendo. Coisas de quem faz ao vivo, viu? Eu deixei ainda agora isso. Mas não tem problema. Se eu não conseguir adicionar, a gente vai... Não, professor, você tem que clicar no de cima, ó. Não é o de baixo, não. Tá vendo? Eu cliquei no de baixo. Não é de baixo, não, é no de cima. Apareceu agora. Adicionar. Ainda não. Aqui, apareceu. Vamos voltar para vocês que não viram. Controlador SATA. Certo? Aí você vai no mais lá de baixo. Esse mais aqui da esquerda, certo? Acrescentar conexão. Aí você vai adicionar um disco rígido. Quando aparece esse disco rígido, você vai escolher essa opção, criar novo disco. O procedimento é o mesmo da criação da máquina virtual. Você vai escolher aquela mesma opção lá de cima, a VDI, do tipo da extensão. Aqui a gente está utilizando todos tamanho dinamicamente alocado, mas o tamanho fixo ele é mais rápido. Eu vou criar um disco rígido aqui de 12 GB, porque o backup mínimo, se eu não me engano, é de 7, alguma coisa gigas. Pronto, ele acabou de criar. Estão vendo aqui que apareceu mais um disco, esse New Virtual Disk. Aí eu dou o OK e beleza, o disco está criado. Agora ele ainda não está funcionando. Eu vou iniciar a máquina. Acabei de dar um play. O disco ainda não está funcionando. Tá frio aqui, viu, Billy? Tá. Mas eu vou ter que fazer o gerenciamento. Eu vou ter que criar uma partição e vou formatar ele dentro do Windows. Vamos lá, está iniciando. Está iniciando. Quase lá. É quase. É quase. Se fosse 2003 já tinha iniciado, né? Era. Lembrem-se que quando vocês instalarem o Windows 2008, a primeira senha que vocês vão colocar tem que ter letra maiúscula, números e caracteres especiais, porque assim que você entra ele vai obrigar você a alterar o password. Aí às vezes se você bota 1, 2, 3, uma senha mais fraca, ele não vai conseguir alterar, você não vai conseguir startar o Windows. Aí você coloca uma senha, não precisa ser uma senha muito grande, eu acho que é a partir de 7 ou 8 caracteres, ele já funciona. E está iniciando. Vamos embora iniciar. A gente começou às 5 horas, Billy? Hoje, na verdade, nós estamos no dia 17 de janeiro, às 5h10 da tarde. Vamos lá. Ctrl Alt Del. Coloca a senha. Que você instalou. E aí a gente vai ter que ir lá no painel de controle, no gerenciador de alguma coisa que eu vou lembrar assim que eu olhar. Gerenciador. Ei, me perdoem se eu esqueci alguma coisa, que eu decorei muito atalho ao mesmo tempo hoje, viu? Tem os da aula de hoje, os da aula de amanhã.
Não, não é esse não. Da aula de hoje, da aula daqui a pouco. Não, professor. Não é painel de controle, não. É ferramentas administrativas. Assim o senhor não chega nunca, né? É o Server Manager. Billy, tu sabia que eu vim pra cá? Aqui, Computer Management. Vim pra cá com isso na cabeça. Eu digo, eu vou esquecer na hora esse atalho. Vou esquecer na hora. Mas não esqueci, não. Ó, ferramentas administrativas, ou Administrative Tools. E tu vai no... Aonde, Billy, que eu disse? Computer Management, ou gerenciamento do computador. Aí vocês vão ter uma opção de disco. Professor, por que o senhor está fazendo isso? Porque o disco ele já está criado. Disk Management. Acharam? Ó, vou dar o zoom aqui para. Eita, aqui eu não posso dar zoom ainda não. Já já eu dou o zoom. Do seu lado esquerdo você vai procurar Storage e vai selecionar Disk Management ou gerenciamento de disco. E assim que você clicar, ele já vai dizer que a gente tem uma partição que foi criada, mas não tem nenhum disco lógico associado a ele. Aí você pode deixar essa MBR mesmo, que é o formato de inicialização padrão do Windows. Você dá OK. Aí vocês estão vendo aqui, ó, que tem um disco, que é o normal C. Outro disco aqui, ó, de 12, que está em preto, quer dizer que ele não está alocado. Que o que a gente vai fazer agora é justamente isso. Alocar ele. Aí vocês vão clicar com o botão direito do mouse e vão escolher New Simple Volume. Aí é só avançar. Pode avançar de novo, ele está dizendo assim, use esse. Você quer usar todo o espaço do disco? Sim, eu quero usar todo o espaço do disco. Avança. Que letra você quer associar a ele? A letra E, pronto. Mas pode escolher qualquer um, aí deixar essa aqui mesmo. Beleza. O formato desse volume vai seguir as seguintes configurações. Aí você vai botar o File System NTFS mesmo. E pode deixar tudo assim. Eu vou botar aqui Backup. Ele está perguntando o nome do volume aqui. Avanço. Ok, eu acabei de criar minha partição. E ele começou a formatação. Tá tendo uma contagem aqui, ó, de 8, 9, 10. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu estou tentando liberar o meu pendrive que está com o Zoom It aqui para o sistema. Porque para navegar no Windows Server você tem que liberar tudo que é site, né? Aí você tem que adicionar o domínio. Aí tem ele no baixo aqui, né? Que você pode perguntar, professor, por que você não vai aí embaixo? Eu digo, não, porque daqui que eu adicione todas as zonas até conseguir chegar na página de download do Zoom It, é muito mais fácil transferir pelo pendrive. Aí a gente vai lá em cima mesmo, vai no dispositivos, onde tem dispositivo USB. Aí quando você conecta qualquer dispositivo USB na tua máquina, ele vai listar aí. Aí, em teoria, é só você escolher aqui, ó, o nome do teu pendrive e dar um clique e esperar. Aí ele vai desconectar da tua máquina real e vai habilitar na tua máquina virtual. Só que é assim, ó, você seleciona, pega na mão de Deus e vai. Cruza os dedos, espera, tenta de novo. Daqui a pouco ele vai. Comigo, em geral, ele vai lá pela terceira vez. Ele apareceu aqui, vou dar um tempinho para ver se ele aparece. Ó, terminou a formatação. A partir de agora, eu tenho 2 discos rígidos no meu HD. Eu tenho esse vazio, que é o E, e o C, que é o disco local. Professor, para que o senhor fez tudo isso? Porque para eu habilitar o serviço de backup, eu vou ter que salvar o backup em algum canto, que não pode ser no próprio disco local. Porque não tem sentido eu fazer um backup no meu disco local, no meu próprio disco. Posso fazer? Pode. Agora, se o HD quebrar, o que é que vai acontecer? Você vai perder tudo. Então,
a ferramenta do Windows Server aí, ele já bloqueia a possibilidade de você salvar no próprio computador. Então, vamos voltar lá para o slide que a gente vai ver aqui, ó. Eu coloquei essa opção, esse slide aí a mais. Como é que a gente instala? A gente vai no gerenciamento do servidor, vai no Features, ou recursos, ou, na verdade, Features quer dizer também características. Quando a gente acessa esse Server Management, do lado esquerdo aqui assim da tela, vai aparecer assim, adicionar roles, R-O-L-A-S, roles. Pode ser papéis, pode ser recursos. E logo abaixo vai ter Features, é onde a gente vai. E vai procurar esse camarada aqui, ó, o Windows Server Backup Features. Então vamos voltar na máquina virtual, vamos fazer isso. Vamos lá no... o Windows 2008, ele já deixa habilitado aqui, ó, nesse botãozinho do lado do botão iniciar, um Server Manager. Já de propósito. É só você dar um clique nele, que já chega rapidinho. Do teu lado esquerdo, eu apertando Ctrl 1 aqui, Billy. Não dá assim, né? Vou apertar de novo no USB para ver se ele chega. Até agora não chegou não. Eu vou aqui, ó. Eu tenho os roles aqui, o que é que está instalado. E eu tenho que ir em Features. Quando eu clico em Features do lado esquerdo, do meu lado direito, eu vou clicar no botão Adicionar Feature. E ele me dá um resumo logo aqui do lado, ó. 2 de 34 features estão instalados. Então eu vou adicionar esse feature. E qual era o nome do feature que a gente quer? É justamente o Windows Server Backup Features. Eu dou um clique. Está marcado, está selecionado. Cliquem no mais, porque você tem que selecionar essa parte aqui do comando Line Tools também, que ele só seleciona o Windows Server Backup. Aí, às vezes quando você seleciona um recurso a mais, ele já te diz, ó, para esse recurso funcionar você tem que instalar outro recurso. Aí é essa mensagem que vocês estão vendo aqui. Aí você clica nesse botão, adicionar recurso necessário, required features. Você aperta o botãozinho e ele já marcou outras opções aqui. Olha, ele liberou pro... Ainda tô brigando com o pendrive, viu, Billy? Vamos lá. Aí eu vou clicar em Next. Cliquei em Next, ele dá um resumo, perguntando, é isso mesmo que você quer instalar? Aí você diz, sim, eu quero. Aí você clica em Install. Aí você vê como é bacana o Windows 2008. Eu estava até agora no 2003... muita videoaula que eu via, o pessoal dizia, o 2008 é muito mais fácil, tem uma tela de funções, tem isso, tem aquilo. O 2003 também tem essas telas de funções, tem todas elas. Só que no 2008 elas são mais amigáveis, ela conversa mais com você, ela explica o que é cada recurso, você não consegue instalar nenhum recurso que dependa de outro, ele sempre sugere você instalar o outro e às vezes nem pede a instalação. Aí ele demora um pouquinho. Billy vai vir agora contar uma piada pra gente enquanto tá instalando, porque eu pedi mais 10 minutos, não foi, Billy, ali pra instalar, e ele, vamos gravar, eu digo, vamos, que era justamente pra vocês não ficarem aí esperando, né? Deixa eu ver o que mais. Seria bacana também a gente vê quais são as opções do Windows Server 2003 para esse Windows Server Backup. E a gente pode discutir que tipo de ferramentas a gente disponibiliza lá no 2003 no fórum, para ver se elas servem ou não. Ó, ele está me mostrando aqui em cima um triângulozinho amarelo com a exclamação preta no meio, que é assim, ó, uma mensagem de aviso. E logo abaixo ele diz, o update automático do Windows não está habilitado para instalar as últimas atualizações. Use o Windows Update no painel de controle. Por enquanto eu não vou habilitar. E aqui ele me mostra 2 setinhas verdinhas dizendo que os recursos foram instalados com sucesso. Beleza, está funcionando.
Instalei, professor, e agora? Como é que eu chego lá? Para você chegar lá, você vai ter que ir nas ferramentas administrativas e vocês vão ver que lá no final ele deixou o Windows Server Backup. Acabou de aparecer. Dá um clique nele e a primeira vez que você vai rodar, ele vai procurar se existe algum backup no seu computador, né? E ele me mostra também outra mensagem amarela aqui, ó. Até agora não tem nenhum backup nesse teu computador. Executa aí pelo menos uma vez. Como é que a gente vai fazer para executar? Do teu lado direito tem um backup schedule, que é um agendador de backup. Aí nesse agendador de backup você pode agendar para fazer uma vez por semana, uma vez por mês, a cada 3 dias. Ou você roda o de baixo, que é o backup once, que é fazer backup uma vez, que é essa opção que eu vou escolher agora. As opções que vão aparecer é a seguinte: como eu não tenho nenhum backup, a de cima já não está habilitada, porque ele diz assim: você quer utilizar as mesmas configurações do backup que está agendado, só que você não tem nenhum backup agendado, né? Por isso que ele deixa o de baixo habilitado. Different options. E aqui do teu lado esquerdo são os passos, cada um dos passos que a gente vai poder fornecer para fazer o backup. Que tipo de configurações você quer agendar, né? Você quer do servidor completo, que é o recomendado, ou um personalizado. O servidor completo, o backup é de 8.38 GB, ou seja, ele demora um pouquinho. Então eu vou botar um personalizado aqui para ver se eu consigo diminuir isso. Que volumes, aí quando eu cliquei em Next, né, ele vai me perguntar aqui, que volumes você quer fazer o backup? Eu quero do C, do disco local C, que é onde está instalado o meu sistema, certo? Então ele está dizendo aqui para eu escolher o tipo de armazenamento para backup. Eu vou deixar o drive local. Aí em casa, como essa aula eu tive que adiantar, eu fiz até aqui, viu? Vou cruzar os dedos agora para ver se ele vai. Porque o Windows 2008 ficou muito lento na minha máquina. Então eu criei o disco virtual, vi o que era para fazer, vi da aula passada, o professor fez, mas basicamente é só avançar, certo? Tô falando isso porque se der algum erro, vocês não culpem o professor não, viu? Culpa o professor, que era para o senhor ter se preparado. Vamos lá. Cliquei em avançar. Ele está perguntando o meu destino, onde vai ser o backup. Eu já selecionei a letra E. Caso eu tivesse mais discos rígidos instalados aqui, ele listaria para mim. Se eu não tivesse feito o disco E, ele não iria para essa tela. Ele morreria ali na tela anterior e não avançava. A não ser que você colocasse um DVD virgem. Só que como o backup é de 8 GB, né? Aqui ele está pedindo para você escolher o tipo de Volume Shadow Copy Service. Siga sempre o que ele está sugerindo, recomendado. A confirmação aqui é um resumo das opções que a gente escolheu. E caso seja realmente isso que você queira fazer, clique em Backup. E aí ele vai começar a cópia e vai salvar lá. E aí a gente encerra essa primeira ferramenta que a gente vai estudar hoje. Ó, eu coloquei aqui para vocês verem como instalar o local correto e o como executar o Windows Server Backup. Certo? A gente entra no intervalo agora, Billy? Temos alguma dúvida, Billy? Não, tá. Tem que ganhar tempo, né? Tatiana não tá aqui. Temos alguma dúvida, Tatiana? Tem não? Tem nenhuma não. Aí eu gostaria de expressar, tá? Porque eu pedi pra dar aula sentado ali na mesa de Tatiana. Amadeu não deixou, Billy não deixou, ninguém deixou eu dar aula ali, né? Mas tudo bem. Vamos falar agora do Windows Server Update Service, que é esse WSUS. Que moleque é isso, professor? É o seguinte. Todo mundo deve conhecer o Windows Update, que é aquela ferramenta que teu Windows tem, que de vez em quando ele vai lá e busca sozinho as atualizações que a Microsoft lançou. Beleza. Quando eu estou numa rede com 100 computadores, 200, 300, e
todos esses computadores recebem atualização e vão atualizar, olha só que besteira, vai que lança um Service Pack novo, um Service Pack tem no mínimo 200, 300 MB. Cada um desses computadores, em teoria, né, na forma mais simples que a gente conhece, iria baixar as atualizações do site da Microsoft todas as vezes, a mesma coisa. Então essa ferramenta aí, ela vem para gerenciar isso. Como assim, professor? Ela gerencia fazendo com que o teu servidor já baixe. Você escolhe que tipo de programas ele quer baixar das atualizações da Microsoft. Se é do Office, se é do Windows, se é do .NET. Enfim, ele te dá uma lista grande para você escolher o que você quer atualizar. Outro detalhe também, só marque as opções de idiomas do idioma do seu sistema operacional. Porque se você botar todos os idiomas e ele tiver lá, a conta é fácil, né? Se o Service Pack é de 300 MB e eu tiver 10 idiomas, por exemplo, a gente já vai para 3 GB aí de arquivos que nunca vão ser utilizados. Então a gente tem que tomar cuidado somente nessa parte da configuração. Então vamos ver no slide o que é que o professor da aula passada colocou sobre o Windows Server Update Services. Ele permite aos administradores de tecnologia da informação implantar as atualizações mais recentes dos produtos Microsoft para computadores que estão executando o sistema operacional Windows. Usando o WSUS, os administradores podem gerenciar totalmente a distribuição de atualizações que são lançadas através do Microsoft Update nos computadores de sua rede. Lembrando que cada máquina que está conectada na rede, ela faz uma interação com o servidor, né, que é o do teu Active Directory do controlador de domínio. Então, antes de fazer qualquer requisição, ele vai perguntar ao servidor. Aí, se o servidor já tiver aquela atualização, né, aí o servidor manda localmente, né, pela rede local, o arquivo de atualização para atualizar todas as máquinas clientes. E aí é muito mais rápido eu passar do meu servidor para a rede local do que baixar na internet, no servidor da Microsoft. Só tem uma telinha do WSUS. Como é que a gente instala esse WSUS? A gente vai escolher o gerenciador do servidor, vai adicionar os roles aí, vai marcar o web server IIS, e aí a gente vai instalar primeiro esse aqui, o server IIS. Depois a gente vai repetir o procedimento e escolher a opção do Windows Server Update Services. Aí na tela seguinte eu fiz um passo a passo. Eu achei esse blog aqui do Tiago Cardoso, e aí ele tem todas as telinhas bem bonitinhas, e a gente vai seguir esse passo a passo com todas as telas de como a gente vai fazer essa instalação. Como essa é a última ferramenta, como a gente ainda tem quanto tempo ainda, Billy? Tem 1 hora ainda de aula, né? 3 horas? 3 horas. Então é o seguinte, vou voltar para minha máquina virtual, certo? Ele acabou de terminar o backup do meu sistema operacional. E aqui eu não consegui acessar meu pendrive. Ó, essa aqui eu acabei de abrir o D, certo? Ele clica aqui, ó, backup, Windows Image Backup. E esse aqui é o formato do teu backup. Cada backup que tu fizer, ele vai criando uma pasta nova. Beleza. Vamos voltar pro gerenciador do servidor e a gente vai adicionar um novo roles. Como é que eu chego aí, professor? Vamos lá, de novo. Já terminei o backup. Beleza. Eu vou dar um clique aqui, ó, do lado desse botão iniciar que tem o Server Manager. Vou clicar em Roles do lado esquerdo e vou em ADD aqui do lado direito, que eu vou adicionar mais um. Primeiro eu tenho que instalar esse web server IIS, esse antepenúltimo. E sempre que eu estou instalando alguma coisa que precisa de um recurso a mais, ele me mostra essa mensagem que vocês acabaram de ver. E eu dou OK.
Massa. Avança. É isso mesmo que você quer instalar? Sim, é isso mesmo. Ah, mas aqui eu tenho que marcar algumas coisas, viu? E como era muita coisa pro professor lembrar, para ele não passar em branco, eu recorri a esse daqui. Ó, passo 5, ele pede para adicionar o ASP.NET. ASP.NET, que já é o segundo bloco aqui. Qual o passo 6? Windows Authentication e o IS6. Vamos ver aqui, lá embaixo ele diz. Windows Authentication está em Security. E o outro era IIS6. Aqui, professor. IIS6 Management Compatibility, que é o é o último bloco, né? Penúltimo bloco. Vamos ver se ele mostra mais algum. Beleza. Somente essas opções. E aí eu clico em Next. Tem certeza que é isso que você quer instalar? A próxima tela e você diz sim, eu quero. Aí clica em Install. Aí ele vai demorar um pouquinho. E daqui a pouco ele instala. E agora a gente vai falar sobre o que, Billy? Diz aí. Não, tu vai ter que me dizer que tu que me apressou. Esse aí é um serviço que o WSUS precisa para poder funcionar. A gente tem que instalar esse serviço primeiro. E essa barrinha azul que vocês estão vendo aí, ó, ela tem que chegar lá no final. A gente pode dar um pause e adiantar. Eu fui instalar isso no meu computador, demorei 1h30 no notebook. Demorou, eu perdi a paciência. Eu digo, eu tenho certeza que no computador lá da Etebrax vai mais rápido. Etebrax é um teleporte. Verificando instalação. Depois disso aí a gente vai ter que ir pro passo 2, certo? Vou já deixar ele aberto aqui. Copiar. E vamos abrir aqui o passo 2. Ah, o WSUS também pode ser instalado no 2003 server. Aí eu botei também uma pasta, um slide mostrando o link onde você pode baixar. Só que ele vai precisar do .NET 2.0, o framework do .NET, que por padrão ele vem instalado 1.1, né? Principalmente no Windows 2003 Server, que é o mais antigo. Eita, que bacana, esqueci de um detalhe, Billy. Ah, no Windows 2008, se eu não me engano, ele já vem instalado, foi por isso que eu não coloquei. Já vem, ó, ele tá aqui, ó, na última opção. Vamos lá. Então ele já me deu a opção ali que já está instalado aquele W2 IIS Web Server. Então eu vou de novo agora, já que eu tenho o pré-requisito dele, eu vou abrir de novo o Server Manager e vou lá no Roles do lado esquerdo e depois eu vou no lado direito adicionar role. E a última opção é justamente o Windows Server Update. Vocês viram que eu cliquei aqui, ó, Windows Server Update Services. Dá um clique e ele me dá aquela tela de novo dizendo, ó, você tem que adicionar mais uma série de outras coisas. Aí você adiciona e avança. Aqui ele te dá um resumo do que é o IIS. Deixa eu ver se lá no fórum se precisa colocar, lá na página se precisa colocar mais alguma coisa. Não, aqui ele já vai direto para a instalação. Então vamos avançando.
clica tudo em avançar e aí começa a instalar. E aí ele vai instalando. Pra gente acessar ele eu coloquei. Não, mas se eu não me engano ele já vai aparecer ali na última opção das ferramentas administrativas. E ele está procurando por update. E eu não tenho a menor ideia de quanto tempo isso vai demorar. Mas a aula de hoje encerra exatamente aqui, nesse Web Server. Eu vou adiantando, tá? Vou dar continuidade aqui, ó. Botei o link também onde você pode baixar o WSUS aí para o seu Windows 2003, a versão 3.0. Só tem que escolher o idioma certo. Tem esses dois sites aí para vocês fazerem uma leitura complementar que fala mais sobre o backup e sobre o outro serviço. E qual é a nossa atividade? A atividade é bem fácil. Primeiro, a gente vai pesquisar e fazer um resumo de 5 a 10 linhas sobre a funcionalidade do Windows Server Backup e vocês vão descrever a importância deles. Se você acha que não tem importância, você diz que não tem importância e por que você acha que não tem importância. Se você me convencer, tudo bem. Mas tem alguma importância, né? E a questão 2, vocês vão definir com suas palavras a importância de se ter um servidor como WSUS. Além do que eu já disse, vocês também podem pesquisar outros fatores para justificar essa resposta. Atividade bem facinha, só 2 questões, viu? Coloquem a fonte de pesquisa. Atividades iguais a de outros colegas eu encaminho para o Amadeu e ele me diz o que fazer. Ou então, se forem 4 iguais, eu somo as 4 e divido por 4. Também pode ser, né? Prazo de entrega dessa atividade é até o dia 2 de fevereiro de 2013, até as 23 horas e 55 minutos. O fórum estou acessando a todo momento. E o chat vai ser terça-feira, dia 29 de janeiro, das 7 às 8h30 no horário de Recife. Assim como a nossa aula, que também é no horário de Recife. Vou deixar nessa tela por enquanto. Tá. Professor, cadê minha atividade que o senhor não corrigiu? Então, o professor não corrigiu ainda todas as atividades. Mas amanhã eu vou tirar o dia inteiro. Amanhã, sexta-feira, 15 de quando, Billy? De janeiro. Tudo bem. Vou tirar para corrigir as atividades que faltam. Mas vocês só vão ver essa aula semana que vem, então já deve estar corrigido, né? E como é que está lá a nossa instalação? Vai demorar muito. Muito, muito, muito. A gente tem quanto tempo de aula já, Billy? 40 minutos. É possível que a gente pare a aula já já. E eu vou deixar instalando. E no final da aula 4 eu mostro isso aqui para vocês. Mas de uma forma assim, bem simples. Quando você abrir o teu WSUS aí, ele vai perguntar os horários que você vai poder atualizar. Ele vai perguntar que programas você quer atualizar, se é o Windows, se é... Por exemplo, não tem por que você atualizar o Windows 98, né? Eu creio, ou 95. Eu creio que nenhum computador utilize ainda, né? É meio arriscado dizer isso, mas eu acho que nenhum computador utiliza mais o Windows 98. Deve utilizar pelo menos um XP. Aí você tem que marcar certinho, de acordo com a sua rede. Você faz um mapeamento, descobre quais são os sistemas operacionais que tem em cada máquina, descobre o idioma também, descobre se além daqueles programas que estão listados lá no... o WSUS te dá uma lista de programas, né? Aí você vê entre aqueles programas lá quais são os que tua rede usa. Pronto, agora eu falei certo. Aí você tem que fazer esse mapeamento. Feito isso, aí você vem configurar o teu WSUS aí. É uma ferramenta muito interessante. Usei aqui pela primeira vez para dar aula para vocês. Eu já fui ser administrador de redes em 2004
2005 eu trabalhei quase 2, 3 anos na parte de administração. Aí era esse mesmo esquema de gerenciamento de recursos e indo para o lado de técnico de informática também. Aí tem uma hora que a gente cansa do que faz, né? Aí você quer fazer outras coisas. Só que eu achei bacana dar esse módulo que me lembrou muita coisa que eu já tinha feito há muito tempo atrás. E ainda mais com o Windows 2008, que é uma ferramenta que eu não cheguei a utilizar naquela época, né? Que não tinha sido lançado. E ele aqui ainda está procurando pelas atualizações para começar a instalação. Entendeu esse, Billy? Porque eu queria. Entendeu, né? Aí ele está indo parado. Mas ele vai sair daí. Billy, você quer falar alguma coisa? Quer não? Então vamos encerrar a aula. Eu mostro no final da quarta aula. Vocês vão entender isso aí. Como eu vou fazer. Oi? Tem 15 minutos? O que é que eu faço agora? Espero. Não, deixa eu ver. Vamos fazer então. Vamos falar então sobre outra coisa. Vamos falar sobre. Eu já falei aqui sobre DHCP, foi a aula passada. Vou falar bastante. DNS também. Já falei sobre servidor de arquivos, servidor de impressão. Ó, começou a fazer o download agora das atualizações. Quer saber alguma coisa, Billy? Billy queria que eu arrumasse uma chave que funcionasse para o Windows 2008. Se alguém tiver uma, coloca lá no fórum. Não é isso mesmo? 2008 não, Windows 8. Windows 8. Temos alguma dúvida, Tatiana? Temos não. A gente já pode encerrar, Billy. Pode. Se for o caso, a gente faz uma parte 2. Pode fazer parte 2? Ou não? Pode. Pode. Por que eu recebo os vídeos das videoaulas com 2 partes às vezes? Pode não? Bom, pessoal, então realmente vai demorar um pouco. Eu acho até que vai passar de 40 minutos essa instalação. Como eu disse a vocês, eu cheguei aqui, instalei o Windows 8, a gente começou a fazer. Só que foi dando a hora, daqui a pouco eu vou gravar a próxima aula, aula 4. Aí vocês vão me perdoar por não estar mostrando tudo, mas daqui a pouco eu vou mostrar, ou pelo menos eu boto um link lá no fórum, mostrando todas essas imagens aí, que também fica registrado para vocês, certo? Me perdoem por acabar a aula um pouco mais cedo. Se tiver algum aluno fazendo, coisa boa... Isso é bom porque ao vivo não dá pra ver, né? Então, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, mandem pro fórum. Terça-feira eu tô no chat. Aliás, tô no chat, que o professor vai viajar. Eu vou fazer um curso fora de Recife, semana que vem, essa semana a outra. Aí eu creio que eu vou estar no fórum. Pelo menos eu vou tentar acessar ou pelo celular ou alguma lan house pra estar no fórum, no chat com vocês. Mas aí eu deixo avisado, certo? Bom, pessoal, é isso. Boa noite e até a próxima aula.